Se você gosta de dinossauros e animais pré-históricos, provavelmente você já se deparou com algum edit da série Primeval. Geralmente um edit com um rockzão medonho que se eu botasse aqui daria problema de direitos autorais com certeza. Mas caso você não faça ideia sobre o que seja essa série, ela estreou em 2007. Teve 5 temporadas e teve uma série sequência chamada Primeval New World. A série apresenta animais pré-históricos e alguns do futuro aparecendo no mundo moderno e causando bastante confusão. A grande questão é que, pelo menos aqui no Brasil, não foram muitas as pessoas que viram essa série, visto que só dá pra assistir uma temporada ou outra só alugando. E fala sério, quem é que vai alugar uma única série que você nem sabe se vai ser realmente boa e tu nem vai poder ver todas as temporadas? Sinceramente, eu não faria esse acordo não. Então eu vim fazer um anúncio. Eu vou fazer um resumo irado e radical do primeiro episódio de Primeval, pra gente ver se é tão bom assim quanto grande parte de nós imaginou enquanto via aquelas edits de rock irado de Primeval. E se vocês quiserem gostarem desse vídeo, eu posso fazer tipo um desmaratonando dos episódios da primeira temporada, e se der bom eu faço do resto, porque eu sou mercenário e vou tentar farmar o máximo de visualizações possível. Então, senhoras e senhores, conheçam o primeiro episódio de Primeval. Ou Invasores Primitivos, que foi o título que traduziram pra cá, mas eu vou chamar de Primeval porque Invasores Primitivos é um nome muito broxa. O episódio começa com uma mulher sendo perseguida por um cacete que bicho estranho. Isso daqui é um gorgonopsídeo, uma subordem dos sinapsídeos, os famosos bichos que não são nem mamíferos nem répteis. Mas se a gente fizesse uma linha evolutiva, eles estariam entre esses dois, falando de uma forma bem simplificada. A mulher tenta se esconder, mas o gorgonopsídeo é muito feroz e consegue achar ela. Então, não sabemos o que aconteceu com ela, porque cortamos para 8 anos no futuro. Acompanhamos o professor Nick Cutter e seu técnico de laboratório Stephen Hart, chegando na universidade onde trabalham. Eles são abordados por um dos alunos de Nick, Connor Temple. Connor apresenta sua dissertação que é horrorosa. E nela eu digo que toda a vida na Terra deriva de organismos trazidos por naves espaciais. É bem sexy, você não acha? Mas para além disso, ele fala sobre um monstro que começou a fazer aparições na floresta de Dean, um local próximo da universidade. Nenhum dos dois homens acredita e o Connor pesa o clima citando a ex-esposa desaparecida do professor Cutter, dizendo que ela acreditaria nisso. Cutter logo corta o papo do moleque, dizendo que isso é baboseira e que ele devia arrumar uma mulher para fazer ele esquecer essas paradas besta. Mas o Connor insiste e consegue alugar um triplex na cabeça do Nick e do Stephen, e lá vão os três pra para tudo. Temos uma outra trama pra se desenrolar, patrão. Abe Maitland trabalha em um zoológico que tá passando por alguns problemas de verba, visto que os patrocinadores do rolê caíram fora. Agora o projeto dos répteis onde ela trabalha terá os custos muito reduzidos. O chefe dela tenta convencê-la a ir pra um projeto de insetos, mas a mina tá pistola e não quer saber nem dos insetos. O abestalhado deixa uns papel cair no chão e revela que algumas pessoas querem dar seus animais silvestres pro zoológico. Um deles é um lagarto bem interessante, pra se dizer o mínimo. Abe resolve cuidar disso, indo à casa da família que cuida desse tal lagarto, que por surpresa ele voa. Ela conversa com o molequinho que encontrou o lagarto, que por acaso foi na floresta de Dean. Os três vão até lá para dar uma olhada para ver se tem algo a mais na floresta que possa dar uma pista de onde esse lagarto vem. Porém, eles acham um cadáver de um boi nos galhos de uma árvore e o molequinho maldito sai correndo, deixando a Abe sozinha com o lagarto voador, que se chama Rex. Voltando ao trio, os rapazes estão examinando o caminhão que foi destruído pela tal criatura misteriosa numa estrada ao lado da floresta. Eles também descobrem que um cercado de metal foi destruído, e Stephen revela pro Connor que a ex-esposa do Cutter, que se chamava Ellen, desapareceu na floresta de Dean enquanto investigava sobre uma criatura misteriosa. Apenas a mochila foi encontrada, sem sangue, sem pista nenhuma do seu paradeiro. E se você reparar, sim, ela é a mulher do começo do episódio. Mais tarde, no mesmo dia, Cutter tá tomando uma no bar, relembrando da ex-mulher dele. Do lado dele tá uma mina e um cara chato, mais bebo que tudo, tentando flertar com ela. Ela vai até o Cutter e lasca um beijão no cara. Ô, potência! Só pra fazer outro maluco pensar que o Nick é o namorado dela. Ela se senta com ele e os dois conversam sobre o monstro da floresta de Dean. O nome da mulher é Claudia Brown. Será que ela é irmã do Charlie Brown Jr.?
Eu vou me matar. Ela recebeu diversos chamados para aquela região e descobrimos que ela trabalha para o Ministério do Interior. Connor e Stephen estão no local de partida para procurar o Gorgonopsídeo, só à espera do professor, e Connor revela ter um banco de dados sobre diversos animais extintos, mas o Stephen zoa com a cara dele, falando que ele é um solitário, porque o Stephen da primeira temporada é o maior GOAT de todos, não tem jeito, o cara é brabo. Cutter e Claudia chegam de encontro com os rapazes, então eles finalmente adentram a floresta. Não muito longe dali, o Kurumin chato encontra um portal bem estranho e brilhante, que dá a ele um vislumbre de um passado distante. Um local com vulcões enormes e cheio de outros lagartos voadores, da mesma espécie do Rex. Abe e o lagarto entram uma enrascada, porque eles entraram em um arbusto e o Gorgonopsídeo quase encontrou eles. Mas eles ficam em silêncio e o animal vai embora. De volta ao pessoal, eles encontram o mesmo cadáver de boi que Abe e o moleque encontraram lá atrás. Então a bússola do Connor fica alternando de uma direção para outra loucamente, mostrando que há outra coisa estranha na floresta além do Gorgonopsídeo. O Kurumin corre de volta pra casa dele, ele se entoca no quarto e fica todo cagado de medo, até que o Gorgonopsídeo chega pra abrilhantar a noite, destruindo o quarto do moleque e quase devorando ele. Mas por sorte do Pra sorte do gurizinho, ele tem um orbe de energia e taca na cabeça do bichão e ele vai embora. E pra infelicidade do moleque, mas pra minha felicidade, a mãe dele pensa que foi ele que fez essa destruição toda e briga com ele. Tá vendo? Ninguém mandou abandonar a mina na floresta, ele devia ter sido devorado mesmo, moleque maldito. Voltamos pra Abe e pro Rex, os dois dão de cara com o Scutossauro, que pra quem não sabe viveu ao lado do Gorgonopsídeo no final do período Permiano. O resto dos protagonistas aparece e o nosso grupão tá finalmente reunido, e eles ficam especulando sobre o que pode ser isso e descobrem sobre o Rex. E que Abe e Claudia vão ver o molequinho chato na casa dele, e ele diz que viu o passado, que viu desertos e vulcões e essas coisas do tipo, mas a mãe dele diz que isso é baboseira e que é má influência da televisão. Depois disso, os três conversam sobre um acordo de sigilo que terão que assinar e o mais importante, sobre o Gorgonopsídeo, que ainda tá solta. Só um detalhe que nunca mencionam qual espécie de Gorgonopsídeo é exatamente, então eu diria que é um Inostrancevia, que foi o maior Gorgonopsídeo já descoberto até o momento e é bem semelhante ao da série. O Scutossauro fica assustado com o brilho das lanternas do pessoal que estava voltando para a floresta e corre até o portal de onde veio, mostrando finalmente de onde essas coisas estão vindo. Algumas horas depois, o pessoal do Ministério do Interior, lá o pessoal da Cláudia, chegam e fazem uma base em volta. Eles levam Rex para fazerem estudos e o Connor descobre que o portal tem um campo magnético bem forte, funcionando quase como um imã gigante, por isso a bússola estava toda zoada antes. Agora, no prédio do Ministério do Interior, a rapaziada está assinando uma papelada de confidencialidade do caso, e somos introduzidos ao agora chefe dos nossos protagonistas, James Lester. Pera, Lester? O mesmo Lester de GTA V? O Lester de GTA V é uma referência a Primeval, então? Caramba, a Rockstar pensa em tudo, né? É impossível não notar a semelhança do farol desse carro com uma Pokébola. De volta à procura, Stephen e Connor ainda estão à procura do Gorgonopsídeo, perambulando pela floresta. E o nosso menino Connor revela que tá gamadão na Abe, mesmo a própria Abe estando gamadona no Steve. Ixi, alguém vai ficar de voyeur. E o Connor enche tanto o saco do Steve que o maluco se estressa, é sério. O Steve é basicamente o cara mais de boa do rolê, pelo menos na primeira temporada, e consegue se estressar com o Connor logo no primeiro episódio. Acha que a Abby gosta de mim? Por que você não pergunta pra ela, hein? Talvez eu pergunte. Enquanto isso, no prédio da organização, a rapaziada tá assistindo o Rex ser examinado, mesmo contra a vontade da Abe. Mas o Calan consegue se soltar e acabou-se. Ele sai voando pra lá e pra cá e faz uma algazarra do caramba. Mas ele volta pra Abe porque é um bom garoto. O Steve e o Connor encontram uma pegada de Gorgonopsídeo e o Gold vai atrás dele. O Gorgonopsídeo literalmente rastreou o molequinho chato, é sério, ele literalmente entrou na escola do guri e atacou justamente a sala onde ele tava. É muita força de vontade mesmo. Obrigado, Gorgonopsídeo, você é o herói da nação. Mas antes que algo de bom pudesse acontecer, o Stephen chega, bate de frente com o bichão, abre um extintor de incêndio na cara dele e é jogado lá pra casa do cacete. O animal foge de volta pra floresta. Mais tarde, o pessoal tá na
na base em volta do portal e eles vão pra uma missão. Na verdade é só o Cutter e um soldado aí que vão pra missão, que é pra entrar no portal e explorar os arredores dali, e levar o Rex de volta pra sua casa. Ao entrarem lá, eles se deparam com um mundo pré-histórico do final do período Permiano, que eu achei uma boa caracterização, porque no final desse período haviam muitos vulcões ativos. Inclusive, no final do período Permiano, que foi marcado por ter acontecido a maior extinção em massa da história do planeta Terra, que foi causada por diversas erupções vulcânicas. O calanguinho é solto e sai voando livre por aí. Cutter e o soldado andam mais e mais e descobrem diversos equipamentos largados no cantinho. Equipamentos esses que são de sua ex-mulher. Tem até um esqueleto humano próximo dali, mas ao contar o número de costelas, descobre que aquele esqueleto é de um homem. Cutter decide ficar por lá, acreditando que pode encontrar sua esposa nesse período. Do outro lado do portal, o pessoal descobre que o campo magnético do portal está perdendo a força e deve estar próximo de fechar. O soldado olha a hora e diz que os dois precisam voltar. Depois de muita discussão, os dois conseguem voltar a tempo pro presente antes do portal se fechar. E olha só quem voltou também. Uma coisinha bonitinha. O Gorgonopsídeo chega e taca o terror na base, mas o Stephen a poucas ideias atropela o bicho, mas vaso ruim não quebra fácil e o bicho recupera a consciência com muito ódio no peito e logo é metralhado de tiro pelo Stephen. Na moral, ele e a Cláudia são meus dois personagens favoritos da primeira temporada, não tem jeito. Na organização, as fotos da câmera de Ellen são reveladas e descobrimos que são fotos dela no período Permiano, que parecem ter sido tiradas por outra pessoa que estava junto dela. O professor Cutter fica pistola e dá um mega discurso sobre o quão preocupante é a situação que eles se encontram. Será que mais portais, ou melhor dizendo, anomalias vão aparecer? Onde será que isso vai levar? Onde é que essas anomalias vão aparecer, caso apareçam? Isso nem a gente sabe, pelo menos por enquanto. O Cutter sai do prédio e voltamos à universidade. O professor tá olhando as fotos da sua esposa, então olha para um esqueleto de tigre dente de sabre, também conhecido como um Smilodon. Ele sai para tomar um ar fresco e vê Ellen bem de longe até desaparecer na escuridão, deixando o nosso professor confuso e atônito, assim encerrando o primeiro episódio da série. Na moralzinha, é um ótimo começo pra série, bastante coisa acontece no primeiro episódio e não tem enrolação, sendo bem direto ao ponto e não sendo simples também. Um início bem promissor para uma série como essa. Eu gostei bastante da apresentação dos personagens que vão ser recorrentes ao longo dessa primeira temporada, porque mostra já como vai ser a dinâmica entre eles. Eu gosto bastante do balanceamento da ação desse episódio, porque não tem ação demais, deixando as coisas repetitivas e chatas, mas também não tem pouca ação, que deixaria as coisas chatas também. É tudo bem balanceado. Eu gosto bastante da forma que os animais pré-históricos são retratados, com exceção do Gorgonopsídeo lá pro meio do episódio, onde ele persegue o moleque na escola dele, que eu achei bem... Não força a barra. Mas de resto tá tudo bem incrível. E legal também. Mas é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa análise do primeiro episódio. E se der bom, eu faço uma do segundo, depois do terceiro, depois do quarto, depois do quinto, blá 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 blá, você sabe. Então é isso. Tchau.